Já pensou em desistir? Já pensou que tudo aquilo que você faz parece que não está produzindo resultado, que não vale a pena? Não desista. Você não pode desistir. Se você está se sentindo assim, saiba que você não é o único. Seja bem-vindo. Até o próprio Senhor Jesus sentiu-se desta maneira. Quando estava na hora crucial, na hora final de decidir ir ou não ir à cruz, Jesus tentou desistir. E a Bíblia nos diz em Mateus 26, do 38 ao 46, aqui no Evangelho, que ele por mais de uma vez rogou ao Pai para que, se fosse possível, o livrasse daquele cálice amargo. Mas a Bíblia diz que ele não desistiu, porque ele aceitou a vontade do Pai. O mesmo nós precisamos fazer, nós precisamos aprender de Jesus. Por isso que ele é nosso mestre, nosso Senhor e nosso modelo. E o escritor de Hebreus, aqui no capítulo 12, ele acrescenta ainda algumas orientações interessantes que servem para todos nós. Porque, afinal de contas, não chegamos até aqui para desistir. Você não pode desistir. Veja só o que diz Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. De que maneira? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, diz o texto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aqui é um chamado para todos nós. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem, ou nem desanimem. Veja que interessante, Jesus estava a ponto de ir à cruz para realizar a sua obra redentora, pela qual ele livraria toda a humanidade dos seus pecados. Através do seu sacrifício na cruz, ele carregaria o pecado de todos nós e nos faria livres de condenação aos que cremos nele. Veja que importante decisão Jesus tinha que fazer, ir ou não ir à cruz. Mas ainda bem que Jesus não desistiu de ir à cruz, porque senão nós ainda estaríamos perdidos e sem esperança de salvação. Mas o texto aqui no verso 2 diz que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, inclusive não dando atenção ou não valorizando mais do que merecia o desprezo dos homens, o menosprezo das pessoas. Mas diz que ele, em vez de olhar para o menosprezo das pessoas, olhou para o resultado que a sua ação iria produzir. E diz que houve uma alegria que lhe foi proposta ali. O resultado seria muito maior do que o seu sacrifício. Sem dúvida que o sacrifício de Jesus foi enorme. O passo que ele teve que dar foi grande e muito importante. Um momento de grande decisão, porque sobre ele iriam os pecados de toda a humanidade. Mas ainda bem que Jesus não desistiu. E também você não pode desistir. Ele nos deixou exemplo para que o imitemos. O escritor de Hebreus nos convida, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Portanto, hoje, cabe a nós a missão de prosseguir. Cabe a nós a missão de cumprir o propósito para o qual Deus nos colocou nessa terra. Eu não sei qual é a sua missão, eu não sei qual é a sua tarefa, qual é o seu dom ou o seu talento, mas de uma coisa sei, você não pode abrir mão do propósito de Deus para a sua vida, você não pode desistir daquilo que Deus começou a fazer em você e através de você. Portanto, não desanime, não podemos desistir. Certamente haverá resultado, certamente haverá recompensa para o nosso trabalho, para o nosso esforço, e assim como Jesus olhou para o resultado e não para o sofrimento do momento, você e eu precisamos fazer. Pense nisso e alcance a graça, favor e misericórdia de Deus. Você não pode desistir. Lembre, Hebreus 12:3 diz, pensem em Jesus. Pense nele, para que não canse e não desanime.
E para encerrar a minha palavra, quero trazer também Hebreus 6, verso 10 ao 12, que diz: Deus não é injusto, lembre-se disso. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Veja bem, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes. Pelo contrário, imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Ou seja, Deus não quer que você desista, você não pode desistir. Mas eu oro para que você seja daqueles que, pela fé e a perseverança, herdam, alcançam as promessas. Se você não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, colabore conosco e ajude-nos a alcançar mais pessoas com a mensagem de Deus.